Olá pessoal, boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30 e também aos domingos às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, exatamente agora 19 horas, 32 minutos e 24 segundos, aqui na Avenida Paulista, em frente à Estação da Consolação, onde fica o prédio e a rádio está situada no primeiro andar. Na parte técnica, Tomás O Cruel falou que hoje ele não está bom e que se não der like, né? O recado é, se não der like, vocês vão para o umbral. É isso o recado que você quer dar? E não vai olhar nada no chat para pegar pergunta depois. Ele hoje está feroz. Pessoal, cheguei do Japão ontem à noite, ainda estou me readaptando ao fuso aqui do Brasil, são 12 horas de diferença, igualzinho o ano passado quando eu voltei do Japão, leva pelo menos 3, 4 dias para regular o sono, apetite, sabe, e o metabolismo em geral, mas como eu fiquei fora durante 3 semanas, eu fiz questão de vir fazer o programa ao vivo, mesmo ainda cansado da viagem, mas cheio de luz, cheio de energia para fazer o programa aqui com vocês. Já fiz às 4 horas da tarde o programa que eu tenho, que é o Despertar da Consciência na TV Astral, e fiz ao vivo lá, foi sobre xamanismo, muito legal. Já está no meu canal lá postado, Wagner Borges no YouTube, e agora o nosso programa aqui, o Viagem Espiritual ao Vivo. Eu trouxe aqui uma cadernetinha do Japão e lá eu trabalhei bastante, foram palestras e cursos em 4 cidades diferentes e eu ainda fui num 5º lugar, fiquei 3 dias, que é lá Okinawa, a ilha, fui lá descansar um pouco com meus amigos, fiquei num hotel muito legal lá e cheguei de viagem ontem. Então todas as vezes que eu viajo, eu trago relatos das coisas que eu vejo nas viagens a nível espiritual, como uma forma de esclarecimento do lado espiritual. Não é por ego de relatar, porque a maioria das coisas eu nem conto, porque tem muita coisa que acontece, mas aqueles casos que eu acho pertinentes para colaborar no esclarecimento da consciência de vocês, que também são estudantes espirituais. Então, eu estou cheio de anotações aqui, botei os relatos numa ordem de cidade em cidade, onde eu fui, e fiz essas anotações, e o meu projeto era chegar aqui e já começar a contar os relatos. Só que, sentado ali no saguão da rádio esperando, cheguei aqui 1 hora antes, estava com o meu iPhone, né, o meu iPod antigo e o fone de ouvido, escutando uma seleção de bandas de rock progressivo que eu adoro, notadamente 3 ali, Tangerine Dream, banda alemã que eu adoro, Gandalf, que é um músico austríaco, que é o pseudônimo do... como é o nome dele? Henry Straub, se eu não me engano. Ele se utiliza o pseudônimo de Gandalf, também eu adoro o trabalho dele. E uma banda americana de pop rock, que é a Ambrosia. Muito legal, com membros que participaram do Alan Parsons Project. Estava escutando essa seleção ali, enquanto estava anotando aqui, quando desceu uma inspiração e eu resolvi escrever. Tá aqui, escrevi agora, tá de improviso. Quem está assistindo pelo YouTube está vendo a cadernetinha japonesa que eu já estou estreando com esses escritos. E eu então mudei, vou começar por esses escritos, vou pegar umas anotações que eu fiz ali. Então isso vai rolar no primeiro bloco. O Tomás me pediu que no segundo bloco eu abra para perguntas, porque os programas anteriores estavam gravados, para permitir interação com vocês. E então no domingo às 10 da manhã eu conto os relatos lá das terras do sol nascente, os relatos espirituais. Isso que eu quero compartilhar aqui, que eu acabei de escrever, são apontamentos conscienciais que são para vocês que estão escutando o programa e também para mim mesmo e para qualquer estudante espiritual de qualquer área que tenha boa vontade de aprender, de aprofundar, que compreende a espiritualidade como algo muito importante em sua vida, com profundidade, sabe? É para qualquer um de mente aberta que procura pegar ensinamentos bons de várias áreas e ir somando em seu coração para melhorar a própria consciência, para assim a gente caminhando, todo mundo junto e todo mundo melhorando, porque todos nós precisamos melhorar
muito. Não existe nenhum de nós que seja iluminado porque a gente estuda algo espiritual. Pelo contrário, a gente joga a luz nas próprias sombras e descobre coisas a resolver. Todos nós encarnados, sabe, estamos aqui para aprender coisas sobre nós mesmos, inclusive, praticarmos coisas, vivenciarmos e tocando a bola, fazendo o melhor possível, cada um do seu jeito, é claro. Se caiu, levanta de novo, mas não desista. E existe algo maior permeando a todos nós. Eu não tenho como te provar isso, não tem como classificar ou nomear, só tem como sentir, escrever, compartilhar, falar e assim tentar melhorar fazendo tudo isso. Então, essas palavras que eu vou projetar aqui, que eu acabei de colher ali agora espiritualmente, vou repetir, pode ser para vocês como pode ser para mim. Para mim com certeza, mas pode ser para algum de vocês que tem um bom senso de filtrar tudo e perceber o quanto o que eu vou passar aqui toca você em seus estudos espirituais, sem doutrinação, sem nada, somente apontamentos saudáveis para qualquer estudante de qualquer jornada espiritual. Então vou começar por aqui. Pena que eu não posso mais usar música de fundo, como outrora. Hoje pode, Tomás, porque eu sempre trouxe música, usava de fundo na leitura dos textos, mas o YouTube corta por causa de direitos autorais. Você achou uma aí, Tomás? Você tem certeza que não tem direitos autorais? Absoluta, cara. Olha, se for derrubado o programa, você tá ferrado. Então não vai colocar. Da onde você tirou isso aí? Porque o YouTube tem um banco de músicas aí que não tem mais direitos autorais que o YouTube disponibiliza. Você tem uma pasta aí? Tá escrito música sem direitos autorais? Tá bom, então você escolhe uma bem tranquila, bem suave, bem... lembra, Tomás, uma tapeçaria sonora, lembra dessa expressão? Carpete musical, isso! A gente, com o Tomás, logo que eu comecei o programa aqui em 1999, sempre foi o Tomás no horário da noite e o Evaldo também, a gente brincava. Vou ler um texto, coloca aí um carpete sonoro, uma tapeçaria musical. Então, solta a música aí pra gente, vamos rezar pro YouTube não derrubar, senão eu e você vamos ser despedidos da rádio, viu, ô Tomás? Então, gente, por favor, se puder fechar os olhos e escutar isso, prestando atenção, por alguns minutos, escutando a música que o Tomás vai colocar ali, e tudo isso aqui também é para mim, apenas escute e veja o que é que toca para você. Vamos lá, Tomás? Você consegue ver o brilho das estrelas nos passos de uma formiga? Você consegue perceber o eterno em cada homem, independentemente da cor da sua pele? Você é capaz de sentir o Pai Celestial no seu irmão que segue uma linha espiritual diferente da sua? Você consegue ver a luz do Espírito, mesmo diante de um cadáver? Você ainda sonha com as estrelas? Você fica feliz com a felicidade dos outros? Você reconhece que há sombras dentro do seu coração e que é preciso integrá-las na luz da sua consciência? Você se lamenta pelo que já passou ou tira lição de cada experiência e segue em frente? Você ainda se emociona com uma linda música? Na hora do sono do corpo,
Você se deita ainda pensando nas coisas do mundo? Ou se lembra da sua verdadeira origem espiritual no seio da luz universal? Você ainda sente o chamado espiritual em seu coração? E isso é importante para o seu equilíbrio vital? Você costuma se lembrar dos seus amigos e entes queridos que já partiram do mundo e lhes envia boas energias e um abraço espiritual? Você também se lembra dos seus amigos e entes queridos que estão no mundo e lhes agradece pela amizade e carinho e lhes envia também luz e abraços sutis? Você se lembra do seu primeiro amor, a primeira luz, e agradece pela senda espiritual que palmilha novamente como um grande presente? Você agradece aos seus guias espirituais ou só fica pedindo coisas a eles? Você abraça um mundo sem julgamentos e reconhece que ninguém é estrangeiro e que todos têm origem na mesma luz do Eterno? Você está prestando atenção ou só vivendo no automático? Esses apontamentos são para você e também para mim mesmo. Oxalá nós todos melhoremos e conseguimos ir em frente, sempre pela luz. É isso. Ok, pessoal. Obrigado aí pela música. Ficou legal, viu? Estamos aqui? Nós continuamos ao vivo, talvez. Sem Deus, acho que vai passar, né? Passou. Tá bom. Bom, pessoal, eu escrevi essas linhas de improviso ali, sem pensar. Estava escutando música, esperando. Já estava com as anotações dos relatos do Japão. Tudo aqui, mas... essas palavras vieram na minha mente ali, não é incorporação mediúnica, não é nada, simplesmente veio, eu escrevi, e tudo que eu escrevi aqui é para mim também, e pode ser que para algum de vocês, com bom senso e equilíbrio, talvez alguns toques aqui sejam pertinentes, né? E eu anotei também aqui uma coisa bem legal, há um ensinamento celta antigo que diz assim: a prece altera o espaço. É óbvio que uma prece não altera o espaço tridimensional de altura, largura e profundidade, não. Quando se fala que a prece altera o espaço, é que quando uma pessoa eleva o seu pensamento, seu coração, seus sentimentos a um poder maior que ela respeita, seja lá qual for, dentro de algo da luz e do bem, ela emana formas, pensamento de algo melhor. Ela não está fazendo a prece para ferrar ou destruir alguém. Ela está fazendo a prece voltada para a luz, para o alto, que sempre é a fonte de inspiração de algo do bem e da luz. E alguém com bem e luz jamais vai projetar má intenção para quem quer que seja. Então, ao erguer a consciência ao Eterno, da forma que você quiser, dentro da linha que você quiser, toda a aura do seu corpo mental transborda a aura do corpo astral, transborda a aura do físico, e aí emana algo sadio, que é uma soma de pensamento e sentimento virtuoso voltado para algo que você respeita, algo superior, algo da luz. Então, toda a aura da cabeça, o espaço energético
da aura da cabeça se dilata naturalmente, alterando esse espaço. Então, quando se fala que a prece altera o espaço, não é o espaço físico, tridimensional, é o espaço espiritual, mental, um campo de luz virtual em volta da sua mente e do seu coração e dos seus chakras, refletindo o que você está pensando e interagindo nesse momento. Então, isso acontece na hora de uma prece, que não seja para ficar pedindo nada, que não seja por chantagem emocional com a luz, que seja de agradecimento, de profundidade, de integração, que sejam preces voltadas para o bem comum. Isso altera o espaço espiritual em torno de você. E aí o que acontece? Presenças extrafísicas negativas que estejam tentando pressionar ou assediar, elas não gostam disso, porque ao pensar em algo maior, sua aura vibra dentro dessa sintonia, vamos chamar assim. E aí, isto melhora o teu campo energético, porque você está se ligando com um campo maior ao qual você pensou. Presenças negativas, elas não pensam no alto, elas pensam em baixaria, coisa pesada, e aí é claro que essas energias não se combinam, não tem sintonia. Então, ao elevar a consciência num sentido maior, você limpa o seu campo energético. É natural que isto aconteça, isto afasta presenças ruins, porque você está pensando em algo melhor, que não tem sintonia com pressões negativas em cima de você. E é claro que eu estou falando de uma prece no sentido maior. Eu não estou falando de prece por fanatismo religioso, querendo fulminar o outro de outra religião, nem prece para que a vida do outro dê errado porque não segue a sua linha espiritual. Não, eu não estou falando disso. Isso aí nem é prece, é desejo do ego da pessoa disfarçado de prece. Eu estou falando prece em espírito e verdade. Jesus usava muito essa expressão, em espírito e verdade. Em espírito é porque é algo espiritual, em verdade porque não está camuflado com chantagens do ego da gente. É prece pura e simples. Essa altera o espaço, aquela feita de coração, objetivando qualquer coisa melhor. E o que isso tem a ver com o tema que eu acabei de escrever aqui? Também a música altera o espaço. Veja, inicialmente a música se propaga por ondas sonoras pelo ar, e isso já altera o espaço, né, pela propagação. Se você ficar perto de uma caixa de som muito grande, que está tocando algo com um grave bem forte e uma batida, uma percussão bem forte, você vai estar recebendo pancada sonora no teu corpo, que são as ondas sonoras se propagando pelo ar. Porém, o que eu estou dizendo, que a música afeta o espaço, é quando a música causa em você uma emoção, quando ela causa uma elevação, quando ela causa um sentimento melhor. Ora, não é a música, é o que ela causa em você, de repercussão. E aí, escutando aquela linda canção, você pensa em algo de amor, algo de luz, e isso melhora você. É claro que eu estou falando de músicas que remontem a sentimentos melhores, músicas que remontem a você gostar daquilo e se sentir vivo. Falar, ainda bem que eu estou vivo para escutar isso aqui. Seja a música que você quiser. Porém, existem músicas e vibrações. Eu estou considerando aqui aquelas que façam você pensar em algo a mais, não somente como música. Pode ser uma linda canção de amor, pode ser uma música New Age, pode ser um mantra, pode ser algo que faça você pensar. A música do meu querido amigo Áureo Corrá, que deve estar escutando o programa, e de tantos outros, né? O nosso amigo Marcos Viana, lá em Minas Gerais, do Sagrado Coração da Terra, e tanta gente que também vem fazendo música boa e que normalmente não tocam nas rádios. Então, a música também altera o espaço em torno de você quando ela te causa uma mudança que faz você pensar em algo melhor, seja num nível humano, natural, seja num nível espiritual, ela melhora, altera o espaço. Um poema que você lê, que faz você pensar em algo lúdico, muito legal, também altera o espaço. Não o espaço físico, mas o teu espaço espiritual. Quando você olha aquele poema e teu coração sente algo a mais, sente ressonância, isso melhora você. Um poema que eleve sua consciência. Sabe, mesmo um poema sobre coisas humanas, aquela arte de escrever daquele poeta que colocou algo ali, a alma dele, o coração dele nos escritos, quando você lê aquilo, você sente no teu coração também. Você pega grandes poemas, grandes poetas como Fernando Pessoa, o grande bardo de Portugal, né? Jalaleddin Rumi, da área Sufi, lá no meio árabe,
Pega aí Kabir, grande profeta da Índia, né? Pega aí Olavo Bilac, o nosso poeta brasileiro das estrelas. Pega o grande escritor Khalil Gibran e suas obras inspiradas e tantos outros aí. Isto também altera o espaço. E por que eu estou falando isso? Pegando carona no texto que eu acabei de ler. Um texto bem colocado, com coisas pertinentes, que você lê ou escuta, também altera o espaço. E não é somente a leitura de um texto, não é somente a música, é o que aquilo causa em quem está escutando ou lendo. Se aquilo evoca consciência, vai melhorar você, vai melhorar teu entorno, e as presenças que estejam junto de você, de tabela, acabam melhorando. Então, procura preencher o teu espaço livre. Eu sei que você precisa trabalhar e muito, sei que a vida é corrida, mas em algum tempo que você tenha, escute mais música, que desse tipo que eu estou te falando. Eu não estou colocando o gênero de música, escuta o que você gostar, mas preste atenção se aquilo faz você pensar em algo melhor ou se o teu coração vibra com aquilo numa ressonância melhor. Leia poemas inspirados, do que você quiser, que remontem a algo melhor, também que o seu coração fique cheio de admiração por ter lido um poema daquele, sabe? Música, poema, prece. E note que eu não estou dizendo que prece você deve fazer, cada um tem aquela que gosta, e para quem fazer a prece também é de foro íntimo de cada um, e ninguém dá palpite nisso. E se você não fizer prece também não importa, importa é o seu caráter. Seu caráter também altera o espaço, porque o que você pensa, sente e altera teu campo energético. Então o importante é que algo cause em você admiração, algo te melhora. Por exemplo, um dia ensolarado, sabe, quando está muito frio, aquele sol, aquela luz batendo. Gente, o Brasil é uma bênção em termos de luz solar. A gente tem um céu claro, muito diferente de países do hemisfério norte que passam invernos rigorosos com pouca luz solar. Então, deixe as janelas da sua casa abertas, no caso, deixe passando luz do sol. Quando eu estou dizendo, você vai deixar tudo trancado, mas que a luz do sol entre na sua casa, porque não é a luz do sol que vai melhorar o seu ambiente. A luz do sol, ela carrega muito prana, muita energia, muitos glóbulos de vitalidade e energia que te trazem bem-estar e saúde. Porém, a ideia de um ser humano em relação à luz, ela também melhora teu campo energético, porque diante da luz, tudo que é trevoso é diluído. Então, ao deixar a casa ensolarada, mesmo que você não esteja lá dentro, sabe, isto favorece o teu ambiente melhorar, porque quando você abre a janela, né, abre o vidro para deixar o sol passar, ou abre a cortina, a ideia que você tem é: deixa eu encher meu ambiente de luz e vida. Não é a luz do sol, é o que a luz do sol causa no teu pensamento ao abrir a janela. Luz, vida, e isso melhora teu espaço interno, que melhora a sua aura. Então, o lance hoje é: o que melhora o teu espaço? Tua música, teu poema, sabe? A luz do sol, sabe? As coisas. Um dia de chuva também tem seu valor, e daí o que você quiser achar de valor, mas acha algum valor que melhore seu espaço todo dia um pouquinho, mesmo na correria, porque isso dá uma diferença muito grande, e eu espero que esse texto que eu li aqui hoje possa ter alterado seu espaço para melhor, seu espaço interno, assim como me melhorou meu espaço ao escrever e ao compartilhar, e também o do Tomás ali colocando a música para a gente, ajudando. Tudo isso é melhoria e somatório, porque todos nós precisamos crescer muito. Eu não falo isso para fazer média, não, é verdade. Todos nós precisamos melhorar e muito. Então vamos nessa, vamos fazer o que for possível para que a gente possa seguir em frente, mesmo num meio às vezes caótico que é a vida na Terra, mas altere seu espaço por dentro. Isso vai te ajudar a atravessar a jornada de fora. Bom, já estamos aí em cima do intervalo, e como o Tomás pediu, eu vou deixar as duas linhas abertas para vocês ligarem. Anotem aí: 11 31 71 0221, 11 31 71 0221, 11 32 62 44 90, 11 32 62 44 90. Já pode ligar no intervalo que ele segura as ligações, passa para mim,
e ele vai colher algumas perguntas no chat. Se der tempo, a gente interage no chat e no fone. Eu só peço a vocês, como sempre, perguntas dentro da temática do programa. Por favor, tá? Eu não dou consulta pessoal, mas eu posso responder sobre os temas que eu abordo no programa. Que foi, Tomás? O Tomás está dizendo que se não der like aí, ele não vai pegar pergunta nenhuma. Eu não peço like nunca, mas eu sou obrigado a obedecer ele aqui, senão ele derruba o programa. Eu estou nas mãos desse cruel aqui. Bom, pode ligar já desde já, botar as perguntas aí, que dentro do tempo que a gente tiver no segundo bloco, eu respondo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, pessoal, estamos de volta com o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, ali na parte técnica o nosso amigo Tomás. Deixamos as linhas abertas caso queiram fazer perguntas, 11 31 71 0221, 11 32 62 44 90. E o Tomás escolheu ali algumas perguntas no chat, passou aqui para mim, eu vou tentar responder, tá bom? A Doralice perguntou no chat que quando se faz uma prece para alguém e que se nota que há uma presença negativa junto com uma pessoa, um espírito pesado, quando a pessoa faz a prece. Primeiro, seja uma prece ou uma irradiação de energia que você fizer, se tiver uma presença pesada perto da pessoa, ela vai criar uma resistência contra a tua energia chegar na vítima da obsessão dela. Você vai sentir uma pressão. Neste momento, duplica o que você está fazendo. Não é por sentir uma resistência lá na outra ponta que você vai parar. Emana mais sentimento. E outra, sempre que emanar energia, não pensa sempre na pessoa apenas. Pensa mais ou menos assim: estou fazendo uma prece ou enviando energia na intenção da melhoria da consciência dessa pessoa, dentro da evolução dela para aquilo que o universo acha que é melhor. Que ela se ilumine e que qualquer presença negativa junto a ela também, porque aí você amplia o espectro da tua energia. Ela não está indo só focada para uma pessoa, ela está indo focada para o campo energético dela, e o que tiver junto acaba recebendo essa energia. Não lute, não fique com medo da resistência, que é até esperada se tiver uma presença ruim. Amplia, e aí em vez de ajudar só a pessoa, ajuda o espírito lá, ajuda os dois. Não trabalha no varejo, vai no atacado. Se tem dois, ajuda os dois. Não interessa o que o obsessor pensa. Faz tua parte, que não é converter ninguém, é irradiar e torcer para a evolução e a melhoria de cada um dentro do seu próprio plano de vida, que aconteça o melhor para a evolução dela, e que o espírito que estiver junto, que aconteça o melhor para a evolução dele, que encontre um caminho de luz. Não tenha medo da resistência. Eu estou acostumado com isso também. Eu faço trabalho de energia e, é claro, tem várias resistências que a gente encontra. Isso deve servir de estímulo para a gente trabalhar melhor e ampliar, sem julgar. Tem um espírito ali, que a pessoa receba a luz, o espírito também, e que eu também, que todo mundo melhore. Pensa sempre num sentido mais amplo. Não pensa só na pessoa e tentando afastar o espírito. São duas pessoas precisando de ajuda. O encarnado que você quer ajudar e o desencarnado junto. Faz um combo, ajuda tudo. Não ajuda só um. Manda uma luz com um sentimento bem legal, incondicional, tá bom? Bom, alguma coisa aí, Tomás? Eu pego outra pergunta do chat aqui. Tem alguém na linha? Vamos lá. Quem tá falando? Caiu a linha, né? Por favor, liga novamente que caiu. Mais alguém? Ou vem pro chat? Chat? Tá bom. Alguém perguntou sobre lei de atração aí no chat. E lei de atração, gente, foi muito vulgarizada com o tempo. Existe um axioma hermético que diz assim: o semelhante atrai o semelhante. Isso é usado em muita literatura ocultista também, e hoje literatura até de outros temas. Inicialmente significa uma dada vibração atrai uma vibração semelhante, igual. Então, isto num nível espiritual. Você está vibrando numa luz mais alta, você tende a sintonizar coisas mais altas. Você está vibrando com coisas mais baixas, você vai se ligar espiritualmente a coisas baixas que vibram igual. Isso num nível espiritual. Ok. Passou-se a dizer que no plano físico, se você trabalhar e cocriar, você vai atrair uma realidade para você
que pode te melhorar. Isso, em tese, está certo, porque vibrar é uma realidade melhor. Só que o pessoal está vendendo essa ideia de forma totalmente distorcida. Não adianta eu ficar vibrando melhor e tentando sintonizar para ter um carro novo se eu não trabalhar para ter dinheiro e comprar um. Não adianta ficar visualizando lei da atração sem trabalho. Muita gente ficou só mentalizando. Sem realização não adianta. Sabe? Mentalização não paga seu boleto no final do mês. Então, quando se fala lei de atração, num sentido espiritual, vibre o melhor possível para você atrair coisas melhores para você no seu campo energético. Agora, você pode estar vibrando alto, se você andar ali na Cracolândia aqui em São Paulo, você pode ser assaltado, se tiver um vidro no chão você vai cortar o pé, você pode vibrar a luz mais alta, mas você está encarnada. Então, do jeito que estão vendendo essa ideia, parece que vibrando numa luz maior nada vai te acontecer. Isso não é verdade, senão grandes mestres que desceram à Terra não sofreriam sofrimentos que eles sofreram, nem feridas infligidas a ele, já que viviam numa escala mais alta. Isso é num nível espiritual. Você não vai ver o Buda assediado por um obsessor. A escala dele é tão alta que não dá para vibrar em algo baixo. Porém, se o Buda entrar na Cracolândia, vai ser assaltado. Não é pela vibração mais alta que você vai alterar leis da natureza do plano mais denso. O que eu estou alertando é que vibrar algo melhor vai atrair coisas da mesma faixa para você, mas não vai fazer milagre. Tudo demanda tempo, esforço, trabalho. Porém, muita gente anda vendendo a ideia de que a lei da atração atrai para você tudo. Não adianta ficar vibrando uma alma gêmea, né? Atrair uma alma gêmea para você, né? E se você não se relaciona com ninguém para conhecer alguém, ou a pessoa está ali num quarto escuro pensando na alma gêmea e nunca sai do quarto escuro, como é que ela vai conhecer alguém? Então é óbvio que tem exageros nisso. Agora, na teoria, tá certo, tá? Vibra algo mais alto para você estar numa faixa mais alta. Porém, calce um sapato para você não cortar teu pé no vidro na rua. Então é o básico equilíbrio. A grande lei da atração se chama equilíbrio. Vibre mais alto. Pense nas estrelas, mas pense no chão que você está pisando. Fica no meio. O alto está para cima, a terra está para baixo, seu coração no meio. Lei da atração, a verdade é, fique equilibrado em você mesma, que aí as coisas melhoram. E mesmo que externamente não melhore, por dentro você melhorou para lidar com as dificuldades de fora. É isso que eu entendo como lei de atração. Equilíbrio, nada vai vir fácil para ninguém só porque alguém sintonizou. Tudo demanda tempo, trabalho e esforço. Alguém na linha, Tomás? Oh, agora deixou até o som da descagem. Segue descagem. Olha que besteira que eu falei. Não tem uma descagem, né? É Totti. Olá, quem está falando? Boa noite, Wagner. Johnny, tudo bem? Ô, Johnny, tudo bom, cara? O Tomás reconheceu você pela voz, cara. Né? Vamos lá. Alguma questão hoje? Wagner, eu queria fazer um relato para vocês. O que você acha disso que aconteceu, né? Eu estava no Umbral, né? Uma cidade do Umbral, no caso, né? E aí eu estava conversando com uma pessoa que tinha acabado de desencarnar, né? E ela estava muito triste ali, estava toda preocupada. E eu estava tentando acalmá-la, dizendo que era normal, que estava tudo bem, né? E conversando com ela, e só que, assim, ela tinha um rosto de uma moça que eu conhecia, né? Que está viva, mas ela tinha um rosto meio parecido com essa moça. E aí eu conversando com essa moça, quando eu olho para trás, tinha uma moça dando um passe na minha cabeça, assim, né? A direção da minha cabeça. E quando eu voltei a olhar para a pessoa que eu estava conversando, apareceu um rapaz fazendo um passe na cabeça dessa pessoa, né? E aí eu falei assim, não, cara, não fica preocupado, eu não estou aqui também, olha só, é normal, eu também estou aqui com você. E eu fiquei tentando acalmá-lo, e aí eu acabei que eu consegui. E aí ele abriu um sorriso, e quando abriu um sorriso, o rosto dele se transformou num rosto de um homem, né? Um homem assim, que eu nunca vi, assim, ele se transformou, e nisso, quando aconteceu isso, ele me abracei ele, e em volta tinham umas pessoas olhando, e as pessoas ficaram todas felizes, assim, né? Como se fossem batendo palmas, assim, achando legal aquele acontecimento. E aí eu voltei pro meu corpo em seguida, né?
Aí eu estou te relatando isso assim, que você acha que... Isso foi uma projeção, que legal. É o seguinte, vamos ali. Você se vê num ambiente mais denso, extrafísico, tem uma presença na sua frente que você está tentando ajudar, falar, ó, é normal, tal, sente que tem uma mentora atrás de você, dando um passe na sua cabeça. Isso é normal num trabalho de assistência. Por exemplo, você está projetado num lugar mais denso, ali tem uma entidade densa daquele local, você interage com ela porque vocês estão na mesma faixa. Porém, atrás de você tem uma mentora ou mentor que está numa faixa acima e projeta uma luz na tua cabeça, ou melhor, a cabeça astral, a paracabeça, para entrar um fluxo de ideia, para passar por você e entrar na mente da entidade para ajudar no esclarecimento. É como se fosse uma assistência de um outro plano para você naquele plano para chegar na pessoa. Por que a entidade que estava atrás de você não interagiu com a outra entidade? Porque ela é mais sutil. Quando ela projeta energia, atravessa o corpo astral daquela entidade densa. Porém, você fora do corpo, você está ligado ao corpo, a sua energia está um pouco mais densa e, portanto, mais próxima daquela entidade. Então, a mentora te leva, coloca você ali em frente à entidade, por trás ela vai dando um passe, jorrando ideias de forma sutil. Por que você viu inicialmente o rosto como se fosse de uma mulher conhecida? É bem provável, Johnny, que esse cara, esse obsessor, tivesse junto com essa pessoa, cara. Por isso a aparência dela refletida na dele. Porque se tem um obsessor ligado a alguém, às vezes ele toma a aparência da própria vítima. Eu já contei isso aqui no programa. Outras vezes ele duplica para tentar se sentir mais integrado com a pessoa para fazer o mal. Então, provavelmente ele estava junto dela. À medida que você foi conversando, o rosto astral dele foi mudando, porque o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, e você viu ele como ele era. Provavelmente ele estava engatado com essa moça. E esse pessoal em volta, que aplaudiu, porque você estava fazendo um trabalho de assistência, e aquele cara que estava na tua frente, você abraçou ele, finalmente ele se abriu para receber uma ajuda, cara. E essa galera em volta provavelmente vai cuidar dele do lado de lá. Trabalho de assistência espiritual típico, já passei muitas vezes por experiências iguais a essa. Poxa, legal? Que legal, Wagner. Poxa, que legal. Pô, fiquei feliz. Então, eu já ouvi muitos relatos desses, mas eu nunca fiz isso. Assim, pô, que bom, cara, que você tá... E é provável que você já tenha feito outro, se não tenha lembrado. Ainda bem que você lembrou dessa. Ah, entendi. Então pode ter acontecido outras vezes, né? Sim, outras vezes, mas você não lembrou, porque é natural que em trabalhos de assistência extrafísica, por exemplo, você está projetado ali, tem uma entidade de frente a você, vocês estão no mesmo subplano. Se você tivesse num subplano mais acima, você atravessaria ela e tudo que está ali, mas você está no mesmo plano, você não é permeável ao que está ali, você atravessaria coisas mais densas, mas ali você também está denso. O que a mentora fez com você? Ela costumam trabalhar em dupla, fica uma mentora com você projetado e um mentor perto do teu corpo. Aquele mentor perto do teu corpo, ele manipula energia nos teus chakras do corpo humano e faz a energia passar pelo cordão de prata para deixar você mais denso lá na ponta, para interagir com uma entidade mais densa. Mas aí tem um problema. Quanto mais denso está o cordão, quando ele encaixa na cabeça astral, a energia que está vindo do corpo envolve a aura da cabeça e aí a lucidez diminui. É normal que em trabalho de assistência a lucidez diminua em função da ajuda. Mas dessa vez, devido a essa outra entidade estar te dando um passe na cabeça astral, você ficou mais lúcido para perceber. Puxa, que legal isso. Dá uma olhadinha. Que aconteça mais. O meu livro Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, da editora Luz da Serra, ele tem as imagens coloridas do artista Leonardo Dolfini. Tem várias imagens dessa no livro. Eu estou lendo. Então, aprofunda aí, cara, porque isso vai te inspirar a ter novos episódios iguais a esse. Parabéns. Porque, cara, eu trabalho com isso há tantos anos e o que mais me emociona e me deixa contente é uma assistência extrafísica. Inclusive, outro dia eu estava vendo alguém falar de saídas do corpo, né? E uma pessoa no chat criticava assim: você está saindo do corpo em plano denso, eu queria ver você num plano mais alto, que não sei o quê. A pessoa não entendeu nada, cara. A assistência que você faz num plano denso abre espaço para o mentor te levar para um plano mais alto, por serviço. Mas muita gente não entende isso, é gente arrogante, que você vê que não entende nada, porque uma das passagens para ter
experiências em níveis mais altos é ajudar nos níveis mais baixos. Então é uma grande honra para um projetor ou projetora atuar numa assistência extrafísica. Eu trabalho com isso há tantos anos e isso é a minha praia e eu me sinto muito bem de fazer isso, e muito acesso que eu tive a coisas mais altas foi por causa de trabalho de assistência extrafísica. Esse é um trabalho que traz muita honra para a pessoa. Legal? Sim, se as pessoas soubessem de quanto a gente se sente bem no momento, quando a gente consegue fazer a pessoa bem, né? A gente tem uma coisa, eu não sei nem explicar, mas assim, eu fiquei tão feliz quando eu consegui fazer com que ele ficasse tranquilo, né? Sim. Olha, eu sinto essa mesma satisfação quando eu ajudo, cara. Eu ganho o dia numa assistência espiritual, volto pro corpo contente. Agora eu entendo. Me sinto assim totalmente bem comigo mesmo de ter participado daquela atividade. É muito boa a sensação mesmo. Legal, Johnny. Muito obrigado, Wagner. O Tomás está pedindo para você mandar um abraço para ele, Johnny. Para quando é que você vem para o Rio? Última semana, lá para o dia 22 de junho, eu vou fazer palestra em 6 lugares diferentes do Rio. Daqui a alguns dias vai entrar no meu Instagram a divulgação das datas e informações das palestras, tá bom? Tá bom, um abraço. Um abraço, até mais. Tomás, vamos lá. E aí? Peraí, deixa eu botar o óculos, cara. Depois da cirurgia da catarata eu enxergo bem de longe, de perto não. Bom, André está fazendo uma pergunta aqui no chat. Wagner, quando participo de alguns grupos esotéricos, fazendo algumas práticas espirituais, como deveria me blindar para que não traga junto comigo energias negativas? É simples, André. Põe amor no teu coração, um sentimento muito alto, cara, e emana incondicionalmente. Essa é a sua defesa. E outra, sempre que vibrar uma energia, sempre faça isso de forma incondicional, porque aí abarca níveis mais altos. Isso já é a sua proteção. Agora, é claro que uma vez ou outra, a energia que está sendo irradiada pode estar indo para uma pessoa muito assediada e um assediador dela venha na direção de quem está mandando energia. Isso também pode acontecer. O que você faz? Irradia a tua energia e pensa que essa energia favoreça a todos os seres, encarnados e desencarnados, terrestres e extraterrestres, todos dentro de um só coração. Essa é a tua defesa, porque se algo vier negativo, vai entrar dentro, ou melhor, entrar dentro, a redundância, vai entrar nessa faixa de energia, não vai conseguir assediar você não. Por exemplo, deixa eu contar um caso rápido do Japão, André. Eu estava em Okinawa, num hotel, fui passar 3 dias lá com meus amigos do Japão para descansar depois de uma semana inteira falando todo dia em 4 cidades diferentes do Japão e viajando de uma para outra. E aí um hotel estava cheio de gente do mundo inteiro, chineses, indianos, gente lá de férias, porque Okinawa tem praias bonitas, tem cavernas para exploração, é um lugar que tem turistas do mundo inteiro, tem bases americanas lá, então tem muito americano que mora lá também. O hotel que eu estava, um hotel de alto nível, tá? Meus amigos do Japão me deram de presente a estadia no hotel. Foi muito bom para descansar, conhecer lá as coisas boas de Okinawa. E um monte de gente, famílias e tal, muita gente no hotel, que era enorme. Na segunda noite que eu estava lá, eu sentei para fazer um trabalhinho de energia, era cerca de 7 e pouca da noite, sentei numa cadeira e comecei a vibrar uma energia. De repente veio na minha mente um mantra associado ao deus Shiva, o transmutador da cosmogonia hindu. E o Shiva tem vários nomes e aspectos. Um deles é Shankara, ou Shankara, que significa doador de bênçãos, aquele que abençoa. E o mantra aí é Om Namah Shankaraya, né? Não confundir Shankara, que é Shiva, com o Shankara, autor do livro Vivekachudamani, que usou o mesmo nome do deus Shiva. E aí o que acontece? Na hora que eu pensei, Om Namah Shankaraya, a energia do quarto deu um clarão. E aí eu vi na minha frente um mentor hindu, do grupo dos iniciados, aplicando um passe com luz verde em cima de mim, me enchendo de luz verde. E ele concentrado, Om Namah Shankaraya. Era ele que estava mentalmente fazendo um mantra, eu captei e comecei a repetir. Aí eu percebi que da minha esquerda, da porta de entrada do quarto, veio se arrastando no duplo do chão uma entidade. Eu já vi várias assim.
Esses caras, você olha, parece que eles foram queimados, a pele está toda derretida, eles vêm se arrastando. É um vampiro de energia num hotel, ninguém estava vendo nada, ele gruda nas pessoas para captar energia. E aí ele veio e encostou pelo meu lado esquerdo, tentando drenar a energia de mim. Ele tinha 2 dentes plasmados, igual um vampiro, eles plasmam essas coisas. Tentou agarrar aqui pelo meu pescoço. Eu continuei, Onamachankaraya, a minha aura expandiu na luz verde do mentor, ele foi afastado, desmaiou no duplo do chão e sumiu. Ou ele foi vibrado para fora do ambiente pelos mentores, ou ele foi levado para um outro plano. Imagina um hotel de luxo, com muita gente descansando, um baita de um vampiro de energia se arrastando pelo hotel, tentando encontrar uma brecha para drenar. E aquele mentor, ele deixou o cara entrar justamente para expelir ele do hotel, me usando como médium ali. Então, é um caso, não precisa você, às vezes, jogar energia para vir algo. Às vezes, simplesmente no hotel de férias, você pode ter algo assim. Então, a defesa emana uma energia saudável, não luta com o assediador. Se você vê trata como um paciente e vai vibrando e faz o teu melhor. Essa é a tua defesa, cara. Integridade de coração. Ok, André? Tá? Então, respondi, Tomás. Vamos ver se dá tempo, né? Que mais? Cadê? Ele disse que eu tenho que responder, que é ele que manda. Vamos lá. Você não manda nem na sua casa. Eu sei que a sua mulher manda em você, rapaz. Vamos lá. Bom, Eliane Brito. À noite, ao dormir, faço orações e proteções. Em uma noite estava rezando, quando nitidamente ouvi batidas na porta que estava fechada. O que pode ser? O Eliane, é o seguinte. Tudo na Terra tem um duplo. Por exemplo, esse copo d'água que eu estou segurando tem um duplo energético. O microfone tem um duplo. Lembre, matéria é energia condensada. Qualquer coisa tem um campo energético. Então a tua porta, ela tem uma aura, um duplo. Um espírito muito denso, ele não consegue atravessar o duplo da porta. Um espírito sutil atravessa tudo tranquilamente. Mas um espírito ainda agregado aqui ao duplo da Terra, preso aqui em ambientes, por questões dele, ele não atravessa ambientes. Então, ele estava batendo no duplo da tua porta, porque você estava irradiando uma energia, provavelmente ele percebeu que ali tinha uma energia, ele foi lá bater para pedir ajuda. Eu já passei por isso também muitas vezes. Ele estava batendo no duplo. Como você estava concentrada, provavelmente num estado alterado, você escutou as batidas na porta que não eram físicas. Se tivesse alguém aí no teu ambiente, não escutaria nada bater. Aquilo está num nível psíquico, no duplo, né? Provavelmente ele estava pedindo ajuda ou querendo incomodar a você para você parar de fazer a prece ou irradiar energia. É normal que isso aconteça, tá? Vários espíritos não conseguem atravessar objetos e coisas pelo duplo, não é pela parte física. Eles não são permeáveis a coisas energeticamente palpáveis para eles no nível onde estão. Para atravessar algo, você tem que estar mais sutil. Isso é chamado de permeabilidade, que é quando uma linha de força mais sutil tem a condição de atravessar uma linha de força mais grossa. Quer dizer, um corpo espiritual sutil atravessa algo que tem um campo energético denso. Porém, um corpo espiritual denso não atravessa a densidade do campo energético dos elementos e objetos. Tá bom? Espero ter clareado aí para você. Tomás, já estamos em cima do laço aí. Gostei de ver você hoje. Você colaborou, pegou perguntas do chat. Ele está dizendo que é para vocês não acostumarem e que é para mandar um abraço para ele aí agora no chat, senão no próximo programa ele não abre para perguntas. Isso é a chantagem emocional que o Tomás e o Cruel... Eu achei que esse tempo que eu estava fora no Japão ele tinha mudado. O Euri falou que ele estava bonzinho. Ele só é malzinho quando eu chego de volta, mas fazer o quê? É um karma. Provavelmente quer, eu devo ter ferrado ele. Outra vez ele falou, vou ferrar você no programa dessa, né? O que você quer, cara? Já acabou? Ele soltou a vinheta de novo. Ele tá terrível, gente. Isso aí tá pior. Eu encontrei ele pior do que quando eu fui viajar. Tá ali ele morrendo de rir. Gente, obrigado aí vocês estarem ouvindo o programa pela rádio, ou escutando pelo site da rádio, ou assistindo pelo YouTube. Tudo de bom para vocês. Até mais.